Nós estamos estudando o Evangelho de João, mas essa semana nos estudos de Gálatas, estive meditando um pouco e pedindo a direção ao Senhor, entendi que nós poderíamos sair um pouquinho na liberdade que nós temos desse estudo expositivo e voltar um pouco para vermos da graça de Deus. Nós temos enfatizado a partir do púlpito e também nas casas algumas bases, cuidado com falsos ensinos, falsos profetas. Temos enfatizado que a vida cristã, ela é uma vida prática, não é um discurso, não é apenas um professar da boca para fora, mas quando nós cremos, Cristo transforma as nossas vidas. Temos enfatizado a centralidade da Escritura como única base que nós temos, única regra de fé e de prática, e que nós devemos examiná-la, estudá-la, irmos diante do Senhor, pedindo para que Ele fale conosco e traga a iluminação do Espírito Santo para nós compreendermos e podermos viver para a glória dEle. Temos enfatizado também a importância da doutrina, dos ensinos da Escritura. E tudo isso é conselho de Deus, é a expressão que Paulo usa para os presbíteros de Éfeso, quando ele estava se despedindo deles, ele disse: eu nunca deixei de anunciar a vocês todo o conselho de Deus. É fundamental nós tratarmos de toda a palavra, mas sempre há um risco quando nós falamos de doutrina, de estudo, de cuidado com os falsos, de vida prática. E alguns riscos são de, às vezes, eu achar que se eu obedecer alguns mandamentos, se eu tentar obedecer alguns mandamentos a partir das minhas próprias forças, eu posso me tornar agradável a Deus, aceito a Deus pelas minhas obras. Às vezes nós falamos sobre, por exemplo, o papel do marido de amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Às vezes ele vai tentar a partir dele mesmo e entender que aquilo é obra dele. Às vezes nós falamos de pecados que a palavra diz de maneira muito clara e nós tentamos a partir de nós pararmos de pecar esse ou aquele. E nós vamos achar que nossa obediência vai ser aceita por Deus e os nossos méritos. Nós podemos correr o risco também de achar que somos melhores do que outros. E tudo isso é perigoso. É importante nós tratarmos de todo o conselho, mas nós devemos sempre nos lembrar da base. E é por isso que eu queria que nós tratássemos hoje dessa que é a base da vida cristã. Que tudo, absolutamente tudo, eu não coloquei o absolutamente aí porque ia ficar muito grande o título, mas absolutamente tudo na vida cristã é somente pela graça de Deus. Que pela graça o Senhor não permita que nós nos esqueçamos dessa base, jamais. Antes de entrarmos, o que é graça? Definição de graça de Deus. Todos nós sabemos do conceito graça ou de graça. E essa palavra está na Escritura muitas vezes. E ela significa, está no grego aí, só para nós podermos entender, sempre lembrando, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Ela significa, a graça de Deus é um favor dele, de Deus divino, não merecido. E significa mostrar favor para alguém. Essa graça assume a bondade do doador e a indignidade do receptor. Isso é graça. É Deus dando tudo para quem nada merece.
Eu mandei essa divulgação pelo WhatsApp e a minha irmã lembrou assim, é a graça, e é tudo pela graça, inclusive para aqueles que não creem. E é verdade. Nós cremos na graça comum. Mas eu queria ver com você essa graça especificamente para nós, em 6 áreas da nossa vida. Para nós que pela graça cremos. A primeira é a graça de Deus em nossa existência. Eu nasci em 1º de novembro de 1970. No dia 1º de janeiro de 1970, eu não existia. Foram uns 9 meses, se eu fiz o cálculo certo. Eu não existia. Deus decidiu, pela sua graça, que eu existiria, e isso é para você também. E isso é para qualquer ser humano que já pisou sobre essa terra. Deus quis dar vida para nós. É a graça de Deus que é a origem da vida. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, nós vemos ali como Deus forma o primeiro ser humano. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O que está em vermelho aí é a ação, é o agente. Nós estamos aí, nós somos totalmente passivos aí. Deus formou, Deus soprou, Deus fez. Mas isso daí é para o primeiro homem que foi formado do pó da terra. Isso aí é para todos nós. É para todo ser humano. É claro que nós não passamos por esse processo do primeiro homem. Mas o sopro ou a vida soprada por Deus em Adão é a mesma vida soprada por ele no momento em que o espermatozoide e o óvulo se unem. Ali ao sopro de Deus, ali a origem da vida. Se Deus não gerasse vida pelo sopro, o espírito, seriam 2 componentes físicos e que não gerariam vida. Tanto que a ciência sabe do momento da concepção, mas ela não consegue explicar como a vida começa. Deus que dá a vida e deu a vida para todos nós. Isaías 42, versículo 5 diz isso. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus, os estendeu, espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Deus, o Senhor, dá respiração ao povo que nela está e o espírito nos que andam nela. Deus deu vida para todos os seres. Deus nos deu a vida pela sua graça. Mas as crianças que nascem com doenças graves e tanto mal que nós vemos, e o sofrimento, onde Deus entra nisso? De acordo com a palavra de Deus, todo mal que existe tem uma causa e não é Deus. A Bíblia diz que além de ter dado a vida ao primeiro casal, nós vimos o relato de Adão, o primeiro homem, depois ele dá vida para Eva, Deus deu para eles a capacidade de escolha, o livre-arbítrio. Só eles tinham. Eles tinham um relacionamento com Deus.
conversavam com Deus. Nós entendemos pelo texto de Gênesis que todo final da tarde eles tinham um tempo de comunhão com Deus. Mas Deus estabelece uma ordem para eles, e eles desobedecem, e naquela desobediência a Bíblia chama pecado. Eles perdem a comunhão com Deus, e depois do primeiro casal criado, todos os seus filhos, todos os descendentes nascem em pecado. O pecado trouxe a morte e trouxe todo tipo de sofrimento. Nós nascemos escravos do pecado. Mesmo nessa realidade de pecado, ainda assim, Deus dá a vida. A palavra diz que ninguém busca a Deus. Nessa realidade, tendo nascido em pecado, e ela é muito clara em dizer isso em Romanos, no capítulo 3, os versículos 10 a 12. E diz que a partir daquele primeiro casal, todo ser humano nasce assim, eu e vocês nascemos assim. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um só. Isso aqui não é uma força de expressão, não é uma linguagem mais pesada do que a realidade, ela reflete a realidade. Todo ser humano nasce dessa forma. E essa é a nossa descrição exata. Essa é a notícia do dia. Eu estava lendo um livro e eu vi aqui um comentário de um irmão, John MacArthur, que ele fala um pouco dessa realidade. Conjuntos de crenças falsas sempre parecem minimizar a depravação humana. Alguns chegam até a negá-la por completo, insistindo que as pessoas são fundamentalmente boas. Mas a verdade é que onde quer que haja seres humanos, ali você encontra evidência ampla de que toda a raça está cativa à influência corruptora do pecado. Vemos isso, por exemplo, nos temas predominantes do entretenimento popular. Essa corrupção é exibida ousadamente aos olhos da civilização em grandes outdoors luminosos e anúncios de revistas. Nós vemos a corrupção sendo apresentada em cores vívidas, em som surround, no noticiário da manhã, bem como nas manchetes locais, regionais ou mundiais. Nossos relacionamentos mais achegados também nos proporcionam lembretes permanentes de que ninguém está livre do pecado e de que as melhores pessoas estão aquém do padrão justo de Deus. Finalmente, cada um de nós conhece seu estado de pecaminosidade por experiência própria, porque sentimos o peso de nossa culpa. Mesmo o pecador resoluto, que cauteriza toda a sua consciência, está apenas suprimindo a verdade que ele conhece muito bem, de que é um pecador. Essa realidade que mostra a nossa total depravação. Ninguém busca a Deus, ninguém quer a Deus. Mas mesmo com o pecado, com as mazelas desse mundo, sofrimento tão real, a vida foi dada por Deus. Não era vontade de Deus o pecado. Deus não tem relação nenhuma com o pecado. Mas em sua soberania Ele permitiu isso. E Ele tem propósitos que nós não entendemos. Agora, os cristãos, apesar de todo o mal, conseguem visualizar isso. Eles veem a graça na vida, apesar do pecado. Um dos casos que mais me impressiona, já comentei com alguns irmãos aqui, é de uma irmã chamada Joni Eareckson Tada, que com 17 anos foi nadar em um rio, um lago, pulou de ponta e ficou tetraplégica.
Ela hoje tem mais de 60, tetraplégica. É uma das grandes pregadores da graça e você não vê nela nenhuma murmuração. Por que aconteceu? Naquele momento ela não sabia. Mas quando ela crê em Cristo, apesar disso, e agora recentemente ela desenvolveu um câncer. Mas quando crê em Cristo, apesar do mal, entende que a vida é dada pela graça. O mundo não entende isso. O mundo culpa a Deus. E às vezes nós também, como cristãos, murmuramos. Acontece que em pecado, Deus que é santo não nos aceita. O homem fez a sua escolha, nós fazemos as nossas escolhas e nós somos todos culpados. Nenhuma religião, prática humana pode mudar isso. Você vir aqui, por exemplo, uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou pouco mais, não muda isso. Nenhuma religião muda. Só Deus pode mudar isso. Ninguém pode mudar. Porque não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda, não há nenhum só. Nenhum só, eu e você estamos nesse nenhum só. Mas Deus pode mudar esse estado, Ele pode transformar o homem. E como Ele faz isso? Pela graça. O segundo ponto é que, da graça de Deus em nossa regeneração, lembra que nós estamos tratando para aqueles que creem. Regeneração, novo nascimento, justificação, são palavras diferentes para a ação de Deus salvando pecadores. Como é que Ele salva? Pela sua graça. Em um texto que nós conhecemos de cor, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz isso de maneira claríssima. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Essa aqui é a nova tradução na linguagem de hoje. Mas como pela graça? Como Deus dá a salvação de graça? Como é que essa graça se manifesta? Como essa graça se manifesta de Deus para pessoas que não querem Deus, que não buscam a Deus, que amam o pecado? Ela se manifesta ou se manifestou em Cristo. Há 2000 anos, Deus enviou o seu Filho. Deus que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, tomou a forma de um homem. Há 2000 anos. E Ele, sendo Deus, nunca cometeu nenhum pecado. E Ele vem por pecadores. E a forma que Deus estabeleceu para o perdão do pecado, dos pecados dos pecadores, foi a cruz, onde Cristo morreu crucificado injustamente. Mas precisava ser feito isso para que pudesse haver salvação. E Deus fez isso de graça, porque o homem não busca a Deus, não quer a Deus. E todos aqueles que recebem a Cristo pela fé, pela graça, são salvos. Ninguém é salvo por fazer alguma coisa. É salvo por crer em Cristo pela graça. A regeneração é chamada também de novo nascimento, e essa linguagem não está aí por... Ela tem um objetivo muito claro. Jesus falou isso para um religioso, inclusive, João capítulo 3, versículo 3, onde diz: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele estava falando para alguém que queria ser salvo pelos esforços dele, pela religião. E Jesus disse: você precisa nascer de novo. E
a expressão nascer evidencia que é uma ação soberana de Deus. Quem aqui um dia decidiu nascer? Nós não existíamos e decidimos nascer. Assim como Deus dá a vida física, Ele dá a vida espiritual para pecadores pela graça. Não tem diferença nenhuma. Qual a minha e a sua participação nisso? Zero. Se dependesse de nós buscarmos a Deus, não há ninguém que busque a Deus. Ninguém buscaria e seria justamente condenado. Deus dá a regeneração a todos os pecadores? Não. Aos que creem mediante a fé, que nós acabamos de ler. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso implica em crer em Cristo. Fé em qualquer coisa? Não. Fé no que Cristo fez na sua expiação eficaz. No que Cristo fez na cruz por pecadores, de maneira que esses pecadores, quando têm a revelação de Deus, creem nele e são salvos pela graça. Só pela graça. Como é que eu consigo essa fé? Pela graça sois salvos mediante a fé. Como é que eu consigo essa fé? Não, você não consegue. Ninguém consegue. Deus dá. Deus dá também a nossa fé, que não é nossa, é dele. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e essa fé é dada pela graça. Versículo 8 e 9 nós acabamos de ver. Pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, a fé para crer no que Cristo fez. E essa fé não vem de vocês, é um presente dado por Deus. A fé é dada por Deus. O homem não busca a Deus, portanto ele não tem fé. A fé é dada por Deus, pela sua graça. Existem alguns que dizem que o homem, ele não é tão totalmente depravado. E que ele pode buscar a Deus e responder ao Evangelho a partir dele. Mas se ninguém busca a Deus, e hoje eu e você pela graça buscamos, foi Ele quem fez com que nós o buscássemos. Ninguém busca a Deus, se Deus não fizer uma transformação pela sua graça. Como é que Deus dá essa fé que é de graça? Só há uma forma. Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé que é dada de graça, vem como? Como Deus concede a fé de graça? Tem que pregar o Evangelho. Eu estava vendo no original, esse vem é uma preposição que mostra que é algo que vem de fora. Vem de fora de Deus. Quem é o autor e o consumador da fé? Jesus. Ele que é o autor. O autor é aquele que faz. É Ele que faz pela sua graça. A fé não vem por participar de uma religião. A fé não vem por parar de mentir, não mais adulterar, não mais se embriagar, não mais matar, não mais roubar. A fé não vem por ser curado. A fé não vem por ter dinheiro. A fé não vem pelo seu testemunho. A fé vem pela pregação de Cristo. Eu já ouvi uma expressão, diga, prega o Evangelho, se necessário use palavras. Isso não é verdade. Se a pessoa não ouvir de Cristo,
ela não pode receber a fé que é dada. Ela precisa ouvir de Cristo. E aliás, ainda que eu e você não testemunhemos, a fé não depende do nosso testemunho. Ela é dada mediante a pregação pela palavra de Cristo. Então pregue o Evangelho. Fale de Cristo. Nós não estamos dizendo que então você vive do jeito que você quiser. Não é isso. Porque se você crê, você sabe que isso não é verdade. Mas e nós? Até agora não tem nada para nós aí. Nós respondemos. É verdade. Nós respondemos à ação soberana, monergística de Deus para nós. Qual é a resposta? O arrependimento. Como ele é obtido? Como eu o consigo? O arrependimento é graça. O que é arrependimento? É quando você vê que é um pecador, não pode mudar, ouve do Evangelho, e Deus muda sua mente, falando que aquilo que você fazia, que você amava fazer, o pecado, você começa a ter tristeza por aquilo. E você pede perdão pelos seus inúmeros pecados, e recebe o que Cristo fez de graça. Ele nunca tendo cometido nenhum pecado, recebe o perdão dele na cruz, o sangue derramado para perdão dos seus pecados. Você se arrepende, você não mais quer viver no pecado, você odeia o pecado. Você se arrepende, há uma mudança de mente que vai produzida pelo Espírito de Deus. Quem se arrepende somos nós. Mas quem o dá? Deus. Quando aqueles que creram no Evangelho dentre os judeus ouviram Pedro havia pregado o Evangelho para um gentio, e Pedro então vem e fala da pregação do Evangelho para aquele gentio, chamado Cornélio. Ele vai descrever como Deus salvou aquele homem. E aí aqueles irmãos entendem o que aconteceu em Atos capítulo 11, versículo 18. Ouvindo isso, que Pedro havia acabado de falar, que um gentio havia crido na graça, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Deus deu arrependimento. Graça. Deus deu arrependimento. Se eu e você nos arrependemos um dia, foi porque Deus deu. Nós resistíamos à graça. Todo mundo nasce resistindo à graça de Deus, mas um dia Deus concede o arrependimento e essa graça se torna irresistível. Deus, pela graça, regenera, pela graça dá fé, pela graça concede o arrependimento. E o que é inegociável é que esse Deus que faz tudo isso, Ele nos capacita até o fim a perseverar. Quem creu em Cristo nunca vai perder essa salvação dada pela graça. Jamais. Mas e aqueles que diziam que creram, que faziam isso e participavam da igreja, nunca creram. Mas eles diziam que criam, mas nunca creram. Não existe perder a salvação que é dada pela graça. Então, quando alguém crê, um processo tem início, e aí eu queria ver mais enfaticamente esse processo, e que aí a gente vai, agora é a gente, agora eu entro aí, isso daí. Que é um processo que nós entendemos como a santificação. Só que a santificação é pela graça também. Santificar, o que é santificar? O que é ser santo? A palavra santo é separado. Separado do quê? Separado do pecado, separado para Deus. Separado do pecado, distância do pecado. Quanto mais perto de Deus, separado para Ele, mais separado do pecado. Jesus foi absolutamente
separado do pecado. Ele nunca cometeu nenhum pecado. A Bíblia diz, inclusive, que nunca nenhuma palavra torpe, sequer uma palavra sem sentido, saiu da sua boca. Por quê? Porque Ele é Deus. Santidade, então, é o caráter de Cristo naqueles que creem na graça. Na prática significa, entre outras coisas, não matar, não roubar, não mentir. Separação do pecado não é só conceitual, é prática. É não ter pensamentos impuros, é ter paciência, domínio próprio, mansidão, longanimidade, amor, alegria. Isso é santidade, é eu amar a minha esposa, é ela ser submissa a mim, é eu não irritar os meus filhos, é eu amar o meu inimigo, é não murmurar. Isso é santidade prática. Na regeneração há uma ação de Deus para nós. Na santificação há uma participação nossa. Mas quem faz é Deus, pela sua graça. Mas eu quero uma vida santa. Agora eu, Marco, quero uma vida santa. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Você quer? Você foi regenerado pela graça? Você quer uma vida santa? É você que quer? É Deus quem efetua em vocês que querem, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade. O que sobra para mim e para você? Nada. Eu quero viver uma vida santa. Deus quem fez isso. É Ele quem opera a vida santa, pela graça. Quando uma pessoa nasce de novo, Cristo passa a habitar nela, pela fé, na pessoa do Espírito Santo. E Deus revela isso para Paulo de maneira muito clara em Gálatas capítulo 2, versículo 20. E aqui nós vamos ver nesses versos e tantos outros, né? Mas nós não temos tempo para ver os tantos outros. Nós vamos ver especificamente nesse. Quem produz vida e como Ele faz isso? Paulo diz assim: eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu já estou crucificado com Cristo quando eu o recebi, e esse receber foi dado pela graça. A vida que eu agora vivo na fé, fé que é dada pela graça. E a vida que eu vivo é Cristo que vive em mim, pela graça. Quem que está crucificado? Todo aquele que crê em Cristo. O velho homem foi crucificado com Cristo. Quem vive agora? Cristo. Quem vive no que crê? Cristo. Quem dá poder para viver? Cristo. Por que Cristo se entregou por mim? Para me fazer morrer, para me dar uma nova vida e para viver a sua vida em mim pela sua graça. A vida de Cristo foi uma vida santa, sem pecado. Quem, portanto, tem o poder para santificar? Quem tem o poder para fazer-nos andarmos em santidade, nós que somos pecadores originalmente? Cristo. É Ele quem faz. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 10 e 11. Paulo também está falando para outro grupo de irmãos a mesma realidade, que quem produz vida é Cristo. Ele diz assim: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus, ou o morrer dele em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos mortais. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Quem produz santidade? Eu? Não, eu preciso morrer.
Eu preciso estar sempre levando o meu morrer, porque quando eu estou vivo, o que eu produzo é pecado. Quem traz essa morte? Todos aqueles que creem. Pela fé morremos em Cristo. Qual o objetivo? Trazendo o morrer de Cristo para quê? Para que a vida de quem se manifeste? Quem vence pecado? Você, Marco? Não. Quem vence pecado? Cristo por meio de você. Se é Cristo quem vence, não é você. Se é Cristo quem vence, é a graça de Deus. Para que Ele se manifeste nos nossos corpos. Como é que se manifestar no corpo? A vida de Cristo vai santificar o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu falo, o que eu penso. Onde eu ando, com quem eu ando. Como é que foi a vida de Cristo na terra? Santa sem pecado. Quem, portanto, tem o poder de santificar? Cristo. Irmãos, como é perigoso atribuirmos as vitórias que Deus nos dá pela sua graça a nós mesmos. Como é perigoso eu me achar mais espiritual do que o meu irmão mais novo na fé. Como é perigoso. Eu faço isso. Mas quando eu penso nisso, eu não tenho como não lembrar desse texto de 1 Coríntios 4, 6, 7. Porque quando eu estava preparando o estudo, eu lembro desse texto. E às vezes quando eu tento dizer que eu sou mais espiritual, como eu estou fazendo alguma coisa, o Espírito Santo que dirigiu Paulo para escrever isso aqui para todos nós que cremos. 1 Coríntios 4, 6 e 7, o finzinho do 6, diz assim: ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. E a ênfase é o versículo 7. Pois quem torna você diferente de qualquer pessoa? Quem te faz diferente? O que você tem que não tenha recebido? Se você recebeu, você comprou. Não é o que tem, o que você tem que você tenha conseguido, que você tenha adquirido pelos seus esforços, não. O que você tem que não tenha recebido. E se você recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? O que tens tu que não tenhas recebido pela graça de Deus? E se recebeste, como te glorias, como se não tivesse recebido? Se você não mente mais, o que você tem para não mentir mais? Que você não recebeu um poder de Cristo em você para não fazer mais isso? E se você quem fez isso em você é Cristo, como é que você acha que é você quem faz? Eu falei da mentira. Isso é para qualquer pecado. Você foi regenerado? Nasceu de novo? Tem certeza? Quem fez isso foi Cristo pela sua graça. Depois de regenerado pela graça, você tem tido mais contato com a palavra? Pela graça você tem procurado orar um pouco mais? Tem procurado ser melhor esposo, esposa, filho, melhor atleta, melhor funcionário? Tem vencido vícios, pornografia, bebida, cigarro? Tem sido menos maledicente? Quem fez tudo isso em você? Foi a graça de Deus em Cristo. Paulo fez, talvez foi o homem que mais fez. A conversão radical de Paulo é maravilhosa. Paulo, de assassino de cristãos, virou pregador do Evangelho. Ninguém podia deter aquele homem, mas foi ele. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus, eu, Paulo, sou o que eu sou.
A sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Você está se gloriando, Paulo? Não, não eu, mas a graça de Deus comigo. Não eu, não eu. Onde eu e vocês que cremos entramos na santificação? Em dizer: Senhor, faz em mim. Senhor, muda a minha vida, muda as minhas práticas. Eu não posso. Nós entramos, irmãos, com pecados. Essa que é a mais pura verdade. Nós entramos com os pecados. Sem a graça de Deus, nós ainda vamos cometê-los. Nunca foi por esforço. Nunca foi o poder do homem. Sempre foi e sempre será pela graça de Deus. Isso não é força de expressão, isso é a mais pura realidade. Se eu perguntar para alguns de vocês que creem e dizer assim: irmão, foi você que venceu esse pecado? Você se sente orgulhoso? Você vai saber que não foi você. Se você crê, você vai falar: não, foi a graça. Mas às vezes nós achamos que somos nós. Santificação é Deus entra com sua graça que concede vitórias. Nós entramos com os nossos pecados. Os pecados são sempre meus, as vitórias são sempre dele. Quando eu peco, sou eu quem pecou porque eu quis. Quando a vitória é sempre dele, pela graça dele. A santificação também é pela graça. Isso não significa que não haja lutas. Há lutas. Claro que há lutas. Isso não significa então que eu vou sentar ali e esperar que a graça de Deus vai fazer. Não, porque o Espírito que habita em mim me leva a buscá-lo. Mas a minha vitória sobre o pecado não vem pelos meus esforços, mas sim andar com Ele, anda na minha presença. Eu faço de você perfeito. Eu faço. Eu quem faço. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem de Deus. E por último, essa é fácil para nós sabermos que nós não temos participação nenhuma. É a glorificação. Glorificação é um dia Jesus vai voltar, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Todo olho vai ver, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. E naquele momento, aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados, glorificados. Os que morreram em Cristo ressuscitarão dos mortos e serão arrebatados e levados ao céu com Cristo. Isso se chama glorificação. O que nós vamos fazer para os nossos corpos serem glorificados? Nós fazemos para deteriorá-los cada vez mais. Mas pela graça de Deus, um dia Ele vai nos fazer incorruptíveis. Pela graça de Deus. Nossa existência, nossa regeneração, nossa santificação e glorificação não são nossas. É produto da graça de Deus. Tudo realizado pela graça dEle. Para cumprir um propósito, e no último texto, Romanos 8, versículos 29 a 30. Para cumprir um propósito estabelecido por Deus antes dos tempos eternos. Pois aqueles que de antemão conheceu, aqueles que creriam no Evangelho, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqueles que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou.
e aos que justificou, também glorificou. Tudo ação da graça de Deus. Tudo. Absolutamente tudo. Não sobra nada para nós. Todas as vezes que nós tentarmos nos gloriar, que o Espírito Santo, e se nós cremos, Ele vai nos lembrar: sou eu quem faço tudo. Aí não sobra nada para nós. É tudo por sua graça. O que nós poderíamos pensar sobre isso? Primeiro é que se você que está aqui crê nessa graça, houve um momento na sua vida que você reconheceu-se pecador. Não é você quem faz isso, mas Deus levou você a se reconhecer pecador e se arrepender dos seus pecados, e crer no que Ele fez, Cristo lá na cruz, levando o seu pecado no corpo santo dele sem pecado, levando você a morrer pela fé no corpo dele, para dar uma nova vida. Creu nisso? Quando nós pregamos a palavra da graça, nós cremos que essa graça que é dada pela fé vem pela pregação de Cristo. Você acabou de ouvir de Cristo. E a nossa esperança é que o Espírito Santo convença você, que é Ele quem convence, e que você receba a Cristo. E para nós que pela graça cremos, que o Senhor não permita que nós nos gloriemos no que Ele faz. Toda honra e toda glória sejam dadas somente a Ele.